Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o espírito que anda. Vocês já ouviram falar sobre isso, o espírito que anda. Já até revista em quadrinho do Fantasma. Não sei se o pessoal da antiga aí lembra, mas era legal. Sem querer, o autor já falava a verdade. Todos nós somos espíritos que andam. Nós habitamos o corpo de carne. Tu vê que quando a pessoa morre, quando ela falece, o corpo não se mexe mais. Então, automaticamente se deduz que tinha alguma coisa dentro daquele corpo que movia ele. Então, a gente é movido pelo espírito. E eu vou tentar explicar mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um vídeo de estudo. Pessoal que quer aprender sobre a palavra de Deus, sobre o espiritismo, o Allan Kardec, André Luiz, Ramatiz. Tem muitas pessoas que vieram para trazer a palavra de Deus para a gente. Então a gente tem que pegar e tentar compreender. Esses são aqueles que estão no rico e no mendigo. Vocês conhecem essa parábola que está em Lucas, acho que é capítulo 16, o rico e o mendigo. Que ele pede para poder mandar uma pessoa aqui na terra para avisar os irmãos dele que ele estava ferrado, eles estavam ferrados se fizessem o que estavam fazendo. Que eles só faziam maldade, gostava de guerra, gostava de confusão, e ele foi levado automaticamente para o inferno. Isso tem até na minha playlist. Vocês se inscrevam no nosso canal, quem puder se inscrever. E se gostar do vídeo, deixa um like e consulta a playlist, que eu falo sobre isso lá. A parábola do rico e do mendigo. Tem uma minha que eu falo. Então o que acontece? Se você veio aqui para a Terra como espírito, você reencarnou, você veio de lá do céu, reencarnou aqui. Porque se não houvesse a reencarnação, as pessoas não conseguiriam cumprir a missão delas. Não se concretizaria a obra de Deus. Porque nós vivemos aqui num progresso. Você nasceu, não sabia nem falar, nem andar, não sabia nada. Aí foi progredindo, aprendeu a ler, a escrever, aí fez um curso, está trabalhando. Tem uns que chegaram a ser astronauta. Hoje tem gente que é astronauta, estudou e conseguiu. Tem artistas que decoram textos gigantescos. Então, quer dizer, a pessoa começou do nada. Alguns têm as habilidades inatas, que chama-se dons. Ou seja, você já tinha feito aquela função em outras vidas e aqui você aprimorou ela. Ah, mas a informática não existia em 1800, 1900. Eu sei, mas aí conforme que a informática já existe no universo há milhões de anos, ela está chegando agora aqui no planeta. Antes de chegar aqui no Brasil, ela já existia na Europa, já existia na América. Eles é que não contaram. Eles ainda não contaram tudo que sabem. É igual a Bíblia, os mistérios do reino de Deus e tem os mistérios da humanidade. Tu vê que o livro de história hoje, todo dia tem que ser reescrito. Que todo dia ele descobre um fato novo, uma coisa nova, pá, desenterra alguma coisa, e quando vai ver aquilo que eles pensavam que era verdade, já não é mais a verdade. Então a verdade está sempre se modificando. A matéria está sempre se modificando. Então nós somos espíritos que habitam uma matéria de carne. Então no momento nós somos carnais, guiados pelo Espírito. Alguns são guiados pelo Espírito Santo, outros pelo Espírito do mal. Tu conhece a história daquela pessoa lá, o Caim e Abel, em que um era bom e o outro ruim. E morreu primeiro quem? O bom. Por que o bom? Porque é sempre levado para o sacrifício. A Bíblia diz, como ovelha muda foi levado para o matadouro. O bom tem que sempre ficar calado, não responder, não discutir. Porque quando você responde, discute, grita, você entra numa faixa vibratória de obsessores. Então o que acontece? Você acaba se tornando obsidiado, aí dali tu já sai bolado, aí já briga com pessoas que não tem nada a ver. Ou seja, você foi vítima de uma obsessão. O inimigo, ele usa uma outra pessoa, dá uma ideia no ouvido dela, só para ser aquela coisa, mexe com ele, aí o cara às vezes se irrita, já arruma confusão, acabou. Então eu também já falei em outros vídeos meus, você tem que ver quem você está ouvindo. No julgamento de Jesus, o povo, o Pilatos, a mulher dele falou para ele, olha, essa noite eu sonhei com esse homem. Não condena ele não, que ele é bom, não condena ele não. Aí o Pilatos, eu também sei, eu também não quero condenar também não, pô, estou sabendo que esse cara não fez nada demais.
ele é rei de judeu, o povo judeu é tudo ali, os seguidores dele, era tudo bandido, tudo prostituta, tudo ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo. Então, quer dizer, é cego, leproso, ou o exército de Jesus. Jesus veio para salvar e não para condenar. Então, o Pilatos queria livrar ele. Aí pensou assim, eu vou fazer o seguinte, tem um bandido aqui preso, chama-se Barrabás. O cara gostava de fazer guerra, de roubar os outros povos, gostava de bater em todo mundo, não tinha misericórdia com ninguém, batia no cachorro, no gato, o que passasse na frente dele ele pegava e trucidava. Aí Jesus só queria amor, distribuiu o alimento, ficava até sem comer para ajudar os outros. Aí Paulo, então claro que o povo vai escolher Jesus, né? Lógico. Aí botou lá, quem é que vocês querem libertar? Barrabás ou Jesus? Adivinha o que o povo falou? Quer ver se você vai adivinhar quem foi que o povo escolheu? Escolheu Barrabás. Errou, tá vendo? Você pensou que era Jesus, viu? Foi Jesus, não. Eles escolheram foi Barrabás. Os caras preferiram o cara, o inimigo da sociedade, o inimigo da natureza, o inimigo do planeta, porque ele destruía tudo, tacava fogo. Cada vez que tu taca fogo numa árvore, tu polui, tu fura a camada de ozônio, tu já destrói o habitat de uns animais, de uns seres vivos. Quer dizer, você dá um prejuízo no equilíbrio da natureza. E nós vivemos numa terra em que ela tem que se manter equilibrada. A terra já está até meio torta, vocês sabem que a terra é meio de lado, quer dizer, a terra é mais ou menos, não, assim, nessa inclinação assim a terra. Quer dizer, imagina, e o povo ainda está pesando mais para o outro lado ainda. Então, quer dizer, está difícil. Tu pudesse olhar ao redor da terra com os olhos espirituais, tu ia ver uma massa negra igual petróleo. Sabe que massa negra é essa que está circundando o nosso planeta? É a massa dos pensamentos negativos, da maldade, do ódio, da inveja. Isso forma a nuvem de pensamentos ruins, que elas vão se condensando e ficam cada vez mais grossas. E que o André Luiz, quando ele veio aqui para a Terra em missões, quando ele vem de lá do nosso lar, ele narra nos livros dele que para entrar aqui na atmosfera da Terra é dificílimo. Ele se sentia chumbado, preso, pesado. Ele é de uma sutileza espiritual, mas quando entrava aqui, ele se apegava àquela nojeira toda que envolve o planeta, aqueles pensamentos tudo ruim, que eu não vou nem ficar falando, que é para não atrair mais negatividade. Então o que acontece? Ele já ficava pesadão ali, ele é igual assim uma esponja puxando aquelas coisas. Ficou ruim pra caramba para ele, mas é a missão dele de sacrifício. Se você não fizer um sacrifício, não adianta. Então, quer dizer, a terra está muito contaminada e nós vivemos aqui e somos espíritos que andam aqui. Então, eu vou dar uma olhada numa passagem aqui da Bíblia. Quem puder, abre a Bíblia aí comigo, aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Para tu ver, eu estou falando com pessoas que têm internet, que sabem ler, que sabem escrever, e que experimentar também, que ouve a palavra de Deus, que gosta, que já se interessa pelo Espiritismo, já buscou em outras fontes também conhecer mais um pouco sobre essa doutrina, que o Espiritismo não é religião. Ele veio aqui, foi enviado pelo Senhor como um consolador da humanidade. A humanidade compreender que a vida não termina, ela continua. Por isso que desde o começo da humanidade, eles falam com os espíritos. Deus proibiu, eu já falei também em outros vídeos meus aí, vocês pesquisam, que se falasse com os mortos. Mas na Bíblia, milhões de pessoas falaram com os mortos, até Jesus falou com os mortos. Vocês sabem, né? Até Jesus falou com Elias e Moisés, no Monte Getsemane lá, ele falou com eles. Então, quer dizer, se ele falou, então é porque vem. Saul, que era um rei que já tinha sido condenado por Deus, já estava condenado, ele morreria naquele dia mesmo, invocou Saul. Vocês conhecem essa passagem também. Eu invocou Samuel. Vocês conhecem a passagem também, né? Isso aí está lá no livro de 1 Samuel, quando ele pega e é negado por Deus, 28. Ou segundo, é 1 Samuel 28, quando ele invoca a médium de Endor. Ele invoca Saul, ela faz ele subir das trevas e ele pergunta, pô, para que tu me incomodou? Então, quer dizer, se fala com os mortos para se pedir uma ajuda espiritual boa para te orientar no bom caminho. Porque você vive ouvindo a palavra de morto aí porque é obsessão.
São vampiros que andam em torno de você, te induzindo a fazer as coisas erradas. Então, por isso que eu falo, veja quem tu ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você tem que ouvir a voz de Cristo. É como eu estou dizendo agora nesse vídeo, o Espírito que anda. Você passa a deixar Cristo viver em você. Faz igual está escrito em Gálatas 2:20. Sede meus imitadores. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse outro que eu ia falar é 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, dar ouvido a Cristo. Quando você tiver vontade de fazer uma coisa que não vai agradar a Deus, então pronto, você já está fazendo uma coisa do mal. O Espírito que anda é você viver aqui sabendo que você já teve outras vidas e que nessa vida aqui você está para divulgar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, mudar teu caminho também, endireitar o teu caminho. É isso, fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Às vezes a gente é manco, fica assim andando na vida mancando ainda, mas pede a Deus para Ele te fortalecer. Todos nós somos, eu também sou, não pensa que eu sou santo não, que ainda está longe, a minha santidade ainda vai demorar ainda, mas eu estou plantando uma semente do bem, falando a palavra de Deus, não só para vocês aí que estão encarnados me vendo, e por acaso tiver alguém que vê, que o pessoal não gosta muito de ver vídeos sobre isso, mas a semente está plantada. E eu falo mais para os irmãos que estão desencarnados, que vão induzir vocês a ouvir esse vídeo, se interessar e compreender que a vida continua. Você já foi um espírito errante, teve uma oportunidade, veio para cá, e está tendo uma nova oportunidade. E se bobear, vai fazer a mesma besteira que fez na outra vida. Aí volta para lá pior ainda. Vocês leiam o livro Os Mensageiros, do André Luiz, que vão ver como as pessoas se ferram nesse negócio. Pode ser um anjo evoluído lá em cima, mas aí você desce aqui na carne e erra tudo. Você volta a ser aquela praga que você era e ferrou-se. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Aí, nas voragens do pecado. Conta a história sobre o reino da França, na época da rainha Catarina de Médici. O que acontece lá. Vocês vão ficar assombrados se ler esse livro. Vai ver o que aconteceu. Então essas pessoas estão pagando até hoje, há 400 anos já deve ser até mais um pouco, pagando o que fizeram naquela época da Catarina, que foi o massacre do dia de São Bartolomeu, que eles pegaram a Igreja Católica combatendo a revolta dos protestantes, com Lutero, Calvino. Eles vieram para poder mudar e derrubar a igreja. Então a igreja saiu perseguindo todo mundo. Chamava eles de huguenotes e matava. Aqui nesse livro, o cara alimentava o povo, distribuía, ajudava, dava terra. Foi lá e trucidou todo mundo, até as crianças no colo, eles mataram também. Então tu acha que vai ficar por isso mesmo? Aí você é uma pessoa que ainda não entendeu a missão, porque não pode ficar. Existe o olho por olho, o dente por dente, que Moisés falou. Mas esse que Moisés falou é o espiritual. Mas o povo entendeu como sendo carnal. Se você me roubar, eu vou te roubar. Se você matar, eu vou te matar. E fica nessa aí sem errado. Porque se eu retribuir o mal com o mal, o que eu estou fazendo de bem? Nada, eu estou me vingando. E o ódio é uma corrente que aprisiona. Quanto mais ódio você tiver, mais preso você vai ficar aqui na terra. Então, um espírito que anda, uma pessoa que já vive com Cristo no coração, que já tem noção de elevação espiritual, que tem que modificar a vida dela para se tornar uma pessoa boa, fazer sempre o bem, sem olhar quem, não perder uma oportunidade, como a oração de São Francisco de Assis, vocês conhecem, fazer o bem. Então, vamos fazer ele para poder desenvolver um pouquinho, para se livrar daquela passagem lá de baixo. Tá? Vamos pensar nisso. Ali eles fizeram esse massacre, mas não vou entrar nesse detalhe não, porque senão já dá outro vídeo. Então, não expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Tá vendo? Neste século, ele está falando lá no século I, que é Paulo que está falando, e tinha acabado de tentar matar todo mundo que era cristão. Vocês já leram no livro de Atos, capítulo 9, a conversão de Saulo. Então, vão ler. Se não leu, dá uma lida aí e comenta depois
se vocês já se converteram como Saulo se converteu, se teve um encontro com o Senhor. Sempre que tu vê a luz, se não for no fim do túnel, tá bom. Aí diz, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ou seja, a espiritualidade, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Quer dizer, já estava desde a eternidade para a pessoa saber. Eu falei agora, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então você tem que procurar ouvir a palavra de Deus, que ainda dá tempo de você se converter e aceitar o Senhor. Outro dia eu ouvi aí de uma pessoa, num vídeo, que o ateu, na hora da morte, ele se converte. Ele pede a Deus para não deixar ele morrer. Ele passou a vida inteira falando, não acredito em Deus, não acredito, não acredito, não acredito. Quando está para morrer mesmo, ele fala, Deus me ajuda, Deus. Tu acha que Deus vai ajudar ele? Vai. Deus é misericordioso, claro que vai. Se você pensou que Deus não vai ajudar, você não conhece Deus, não sabe nada de Deus ainda. Deus não é vingativo, Deus é amor, Deus é perdão, é misericórdia, é compaixão, é amor aos animais, à natureza, a criação dele. Se você não ama uma pessoa ao teu lado, o teu inimigo, ele falou, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Muita gente está fazendo o quê? Perseguindo o inimigo para destruir ele antes que ele te destrua. Se ele quer te destruir é porque você tem alguma coisa com ele. Você, às vezes, na outra vida, tu destruiu ele também. Então, nessa vida, ele se acha no direito de te destruir. Pode ser, não é que seja. Às vezes é uma prova para você testar a tua paciência. Deus coloca assim aquela pedra de tropeço. Então você tem que estar muito bem preparado espiritualmente para resistir às tentações do maligno. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Vocês já aprendam, vão decorando. Aí, sabedoria, outrora oculta. Essa outrora oculta, porque ele não podia falar. Se ele falasse essas coisas que nós sabemos hoje, aí não ia dar mesmo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então é isso, se você conhece Deus, conhece Jesus, não crucifica Ele novamente. Vamos honrar a palavra de Deus, vivendo dignamente como o Senhor deseja, que é para a gente poder pegar e chegar lá do outro lado, humildemente dizer, Senhor, tentei fazer alguma coisa pela Tua obra. Não fica sendo um sepulcro caiado, o sepulcro caiado, que por fora é lindo, mas por dentro está cheio de ossos. Então, quer dizer, não seja isso, se torne uma árvore que dê frutos. Vamos se tornar esse espírito que anda distribuindo as bênçãos de Deus. Logo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então as pessoas têm que ver refletido em você a palavra de Deus, ver Deus refletido em você. Quando elas olharem para você pensar, lá vai um servo do Senhor, como aquela senhora disse de Eliseu. Vocês já leram aquela moça, ela falava para o marido dela, ela vai um servo do Senhor. Jamais teremos, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para tu ver. Talvez jamais penetrou no coração. Pô, imagina, é muita coisa. Porque ainda não tinha. Ele sabia o espírito. Ele falou aqui coração humano, porque é espírito. O espírito sabe de tudo. Não o que Deus preparou, claro, isso aí é só Deus que sabe. Mas ele sabe das coisas que ele tem que fazer. Ele tem noção. Apenas não faz porque não quer. Ele dá razão àquele espírito do mal que ainda habita dentro dele. Você tem que procurar afastar o espírito do mal. Eu vou gravar um próximo vídeo aí, como fazer a desobsessão. No próximo eu faço esse. Aí então, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Está vendo? Um Espírito que nele está. Então a Bíblia confirma que existe um Espírito dentro de você.
e o espírito ele é imortal. Você morre, vai deixar a carcassinha aqui, esse corpinho, o carro usado, vai deixar ele ali, vai para o céu fazer um tratamento. Quem tem o merecimento de ir logo para o céu fazer, tem gente que não vai para o céu logo rapidinho não, tem isso pouco. Assiste meus vídeos aí, visita minha playlist aí, vocês vão ver aí, é filme de terror quase. Aí então, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Tá vendo? Deus tem um Espírito também, para vocês verem como a coisa funciona. Tudo é Espírito, tudo é Espiritismo. Por isso que eu comecei a estudar a Bíblia e fui buscar o Espiritismo, porque fala tanto de Espírito que eu fui saber o que é o Espiritismo. Vocês assistem meu vídeo aí que tem também, pode olhar. Aí então, olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Tá vendo? Vocês têm recebido qual Espírito? Vocês estão andando qual Espírito? Espírito de Deus ou Espírito do mundo? Tem que se ligar. Para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se alguém te cobrar para pregar a palavra de Deus, ou para cantar um hino, ou para te trazer uma mensagem, esse não é de Deus, porque os espíritos bons não cobram para ajudar. Eles fazem isso por misericórdia, por piedade, por amor, por carinho. Eles fazem isso para poder ajudar a pessoa a evoluir também. Quando nós vamos para o céu, nós subimos numa corrente. Sobe você e você leva uma multidão com você. Essas pessoas famosas que estão indo agora, elas estão arrastando com elas uma multidão. Você imagina assim, uma pessoa subindo, aquele caixa, assim, aquela penca de gente agarrada nela. São os espíritos que comungam igual a ela. Se ela pensava, eu não acredito em Deus. Tem quantos agarrados nela que também abraçaram essa ideia? Ah, se ela não acredita, eu também não vou acreditar. Pronto, ela está levando uns 200 mil pessoas que não acreditam, que ela induziu a não acreditar em Deus. Porque agora ela está lá procurando Deus junto com as 200 mil pessoas, porque está todo mundo vivo e perdido. Perdido, porque nunca se interessou, nunca acreditou, vai chegar lá agora falar de Deus? Não vai dar ouvido não, meu. Vai ter que passar primeiro um período de adaptação às tuas próprias ideias. Aí você vai ver o sufoco que é. Assiste o canal aí, o portal no YouTube, é muito bom, pode assistir que eu recomendo, que é muito bom. Fora ler os livros espíritas que eu falo aqui. Aí então, disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você tem que ouvir e analisar a palavra que vem. É o crivo da razão, que Allan Kardec bateu muito nessa tecla. A razão é que ele domina, não a emoção, não a fé cega. Nada disso vai te ajudar. O que vai te ajudar é a razão. Você ter razão naquilo dali, você analisar se aquilo dali está certo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Falar em materialização, teletransporte, telepatia, magnetismo, isso aí é passes, isso aí é loucura. Não dá, a pessoa não vai acreditar que tu fala com o espírito, que tu conversa com ele, que tu escuta ele, que tu vê. Acha até que é maluco. O manicômio está cheio de gente que foi internada e pensando que era doido, mas não era. Era um médium poderoso até, mas que não soube desenvolver a mediunidade dele. Aí acabou sendo tido como louco. Então, não entende, porque ela se discerne espiritualmente. É de espírito para espírito. Espírito de Deus para você. Não direto de Deus, porque Deus é uma usina hidrelétrica super poderosa, mal comparando. Então, quer dizer, você não pode uma lâmpadazinha de 20 volts aí que somos nós, receber a carga de 1 bilhão de volts que vem de Deus. Então vem descendo, aí vai, até chegar em alguém que pensa igual você, que quer te ajudar e te dar a mensagem. Mas tem que pensar igual você, vibrar na tua faixa. Muita gente não vai me entender, porque não está vibrando nessa faixa espiritual. Mas quem está vibrando nessa faixa, está nesta faixa, nesta sintonia, vai compreender até melhor do que eu estou compreendendo às vezes, porque a mensagem é para cada um. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual,
uma pessoa que vive com o Espírito de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem vai ensinar alguma coisa para o Senhor, nosso Deus? Ninguém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está vendo? Amém. Então é isso. Você, para andar no Espírito, você tem que pegar e ter a mente de Cristo. Deixar Cristo viver em você e fazer as obras dele. Ou seja, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Depois que as criaturas já estiverem no nível mais elevado, aí você começa a falar de espiritualidade, de espiritismo. Devagarzinho tu já vai plantando a semente, que é para preparar a pessoa para quando ela voltar para o reino de Deus, ela já saber o que a espera do outro lado. Como aquela oferta da viúva pobre, que bota uma moedinha e chega lá do outro lado ela fica milionária. Valeu, gente? Deus abençoe a todos vocês. Se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam de deixar aquele like aí, que é importante para a gente. Valeu? Visitem a nossa playlist, que tem muita coisa boa. E que o Senhor abençoe vocês hoje. Valeu? Amém.